A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 7, do versículo 6 e seguintes. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos os que entram são eles que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube, estamos justamente já concluindo praticamente o Sermão da Montanha. Quinta-feira é o último texto deste discurso famoso e catequético e definitivo para a nossa vida cristã. É uma sugestão: se você quiser saber se está sendo cristão, leia o Sermão da Montanha, porque é uma síntese importantíssima. É claro que todo o Evangelho, né, os 4 evangelistas, é o livro por excelência para nós cristãos. Inclusive deveríamos saber até decorado. Os judeus, eles sabem toda a lei decorada. São aqueles 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros. Os primeiros 5 livros é a lei para o judeu, a lei de Moisés. Ali eles sabem decorar, eles têm que conhecer a lei. Todo e qualquer menino, quando já está conhecendo, lendo, etc e tal, já está lendo a Bíblia, a lei de Deus. Nós cristãos temos o catecismo da Igreja Católica, nós temos aprovado, né? E nós temos também outros catecismos, temos textos de devoções, mas nós não podemos deixar de ler os evangelhos. Tem gente que lê evangelhos de outros autores, que não tem nada a ver com nós cristãos, com Jesus Cristo, e até ficam empolgados. Mas o texto básico para a nossa vivência cristã são os 4 evangelistas. E São Marcos, que foi o primeiro que escreveu o Evangelho, se tornou o Evangelho de São Marcos o primeiro catecismo das primeiras comunidades cristãs. Portanto, quem quiser saber quem é Jesus, se você fizer a pergunta quem é Jesus, a resposta está no Evangelho de São Marcos. Claro que os outros evangelistas também, mas é porque São Marcos se caracterizou em responder para nós quem é Jesus. Então o texto de hoje, dessa terça-feira, traz assim umas sentenças que nós ficamos nos interrogando. Quando Jesus diz, logo aqui no começo, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis aos porcos as pérolas. Vejamos, para a gente entender isso, Jesus estava falando para o povo do seu tempo. Então, para o judeu, cão e porco eram considerados
animais impuros. É tanto que Jesus, quando aquela pagã pediu para curar a filha que estava doente, Jesus disse que não podia dar as migalhas, não podia dar o pão aos cães. E ela disse que as migalhas que caem da mesa, não é, se tornam alimento para eles. E Jesus ficou impressionado com a fé, ela pagã, mas acreditava em Jesus. A pessoa de Jesus estava se abrindo, não é, a acolher a mensagem. E por isso que Jesus curou a filha. Então, para o judeu, o pagão é cão, é porco, é imundo, é impuro. Por isso que Jesus está usando essa linguagem, porque Jesus era judeu e falava assim para que todos entendessem. As coisas santas e as pérolas se referem, a gente vai estudando e ouvindo os padres da igreja que no começo interpretaram a Sagrada Escritura, a gente vai entendendo que é uma referência à Eucaristia, ao batismo e também à palavra de Deus que está sendo anunciada. Portanto, isso aqui para os missionários é muito importante, que leva a mensagem aos pagãos e tem que acolher esse povo e também os que se preparam para o batismo, que vão entrar na comunidade cristã, todas aquelas pessoas que estão afastadas. Então nós temos que dar a elas as coisas santas, para que elas possam, ouvindo, se converter. E quem deseja o bem, faz o bem. Portanto, esse provérbio que Jesus usou aqui no Evangelho de hoje, né? Tudo que quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Isso aqui é um provérbio antigo, Jesus usou e colocou na sua missão, no seu ensinamento, e que nós devemos abraçar. E por último, a terceira sentença vem com aquela imagem da porta estreita. A gente viu aí que essa porta é o caminho que nos leva à salvação. Portanto, é preciso saber escolher, e Deus nos dá a liberdade para isso. O caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte, a gente é quem decide. O caminho que leva à vida é muito exigente. Se você quiser passar no Enem, você tem que se privar. Eu estava semana vendo aqui, no Dia dos Namorados, aí um casalzinho não foi comemorar o Dia dos Namorados. Por quê? Porque disse que tinha que estudar para a prova. Vai comemorar o Dia dos Namorados noutra hora, outra oportunidade. Quem foi que disse que tem que ser naquela hora? Todo dia é dia de namorado, olha que coisa. Então, você seja exigente nas suas decisões, nos seus compromissos. É isso que Jesus quer mostrar. E muito mais ainda para ganhar a vida eterna. Porque uma coisa é você ganhar um posto, um cargo, um emprego, uma profissão, um curso. E por isso você tem que renunciar a tanta coisa. E outra coisa é você perder Cristo para a vida eterna. Então a gente tem que ganhar Cristo para sermos vida, nos encontrarmos conosco sempre e eternamente. Rezemos dizendo: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 7, do versículo 6 e seguintes. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.